tô gravando esse vídeo, meus queridos, para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de doenças, tá? Eu trabalho muito no meu consultório, no online, com as minhas técnicas, com pessoas que estão doentes. Às vezes estão buscando curas para doenças, que elas ficam muito em dúvida. Mas será que fui eu mesmo que co-criei essa doença para mim? Através da psicossomática? Será que essa doença é algo que veio espiritual para mim? E aí eu quero dizer para vocês, falar aqui das 3 possibilidades que uma pessoa pode, das 3, eu selecionei 3 motivos que seriam os principais para uma pessoa atrair a doença para sua vida. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que nós somos seres milenares e que nós viemos de um outro espaço-tempo e que tivemos experiências em outras dimensões. Então vamos falar aqui um pouco de vidas paralelas, de vidas passadas, para que você possa entender. Então, se eu tive um trauma, vamos supor que numa outra vida eu fui degolada, tá? E eu não consegui superar esse trauma. Eu reencarno novamente. E aí, por alguma razão, eu atraio um problema naquele local. Porque ali, vamos supor que daí então essa pessoa tem um problema na tireoide. A raiz desse problema pode estar naquela situação onde ela foi degolada. Vamos supor que numa vida passada, uma pessoa ficou muito doente e acamada, aos 33 anos. Então, aos 33 anos, essa pessoa se descobre doente, não tem cura para essa doença e ela fica anos acamada. Pode ser que nessa vida, aos 33 anos dessa pessoa, ela comece a ficar doente, meio que trazendo aquela energia da outra existência, meio que puxando aquilo que não foi resolvido, porque tudo que não foi resolvido pode voltar. Então, nós temos um período entre vidas para resolver as coisas. Então, a gente desencarna e vamos dizer que a gente vai para algum lugar, assim, estudar, reencontrar pessoas queridas, espíritos amigos, e vamos supor que ali essa pessoa tem um tempo para curar aquele trauma, aquela dor. Muitas vezes essa pessoa não consegue curar, por alguma razão, e ela reencarna, e ela atrai novamente. Às vezes uma situação parecida, semelhante. Vamos dizer que essa mulher foi traída numa vida e depois dessa traição ela fica completamente deprimida e é diagnosticada como louca e colocam ela num hospício. Antigamente era muito fácil fazer isso com as pessoas. E nessa vida agora, vamos dizer que ela é traída e aí vem um gatilho de tudo aquilo que ela viveu lá, né? E ela morre nesse hospício, vamos dizer assim, ela morre nesse lugar, e aí vem um gatilho e ela começa a ficar deprimida de novo. O gatilho é a traição. Então veja bem como a gente está muito ligada a tudo que aconteceu no nosso passado, por isso que muitas vezes a gente faz a terapia de vidas passadas para poder olhar para aquilo e entender que aquilo já não faz mais parte da história. Ficou no passado, não precisa mais a gente olhar para aquilo. E aí a gente faz a desconexão e as limpezas em relação a isso. Outro motivo que uma pessoa pode ficar doente são os padrões ancestrais. Existe um campo chamado campo morfogenético. Quando nós nascemos numa família, nós nascemos numa família onde a gente pertence a esse campo sistêmico. Então ali já existe uma consciência de grupo, uma consciência arcaica. E essa consciência traz todas as informações daquele grupo. Muitas vezes essas pessoas sintonizam com as mazelas e dores deste grupo. Vamos dizer que uma pessoa tem uma alma mais fraca, uma propensão maior para se afinizar, por exemplo, com uma doença hereditária desse clã. Então ela vai ser uma das pessoas da família que vai herdar uma doença hereditária do pai, da mãe, dos avós, enfim. Tem um motivo para uma pessoa herdar e a outra não? Sim, porque aquele que herda tem uma propensão.
que pode estar ligada sim com as outras vidas, com o que não foi resolvido lá atrás. Então ela já vem num núcleo familiar, num campo sistêmico meio que propício a ela passar de novo pelo aquele, vamos dizer assim, teste, ou ver se realmente ela curou aquilo nela, e aí volta de novo algo para ser resolvido. E a terceira hipótese, que é uma das coisas, que vamos dizer assim, que é o mais comum, que seria o que realmente acontece na maioria das vezes, é que nós atraímos a doença, mas não é bem atraímos ela. Normalmente a gente tem um conflito, e esse conflito, ele acontece, e o nosso corpo biológico reage a esse conflito. Muitas vezes ele não dá conta, o corpo não dá conta a reação desse conflito em nós. E a gente não consegue resolver esse conflito. E esse conflito sempre vem de alguma coisa que nos causa uma ameaça. Então eu vou dar um exemplo aqui. Um homem perde o seu filho querido num acidente. Ou um homem perde o seu filho querido num assalto. Esse filho morre. E ele se sente completamente ameaçado na sua vida. Ele sente que a sua vida foi destruída por isso. E ele não consegue lidar com isso. Então vamos supor que a mãe desse filho consegue lidar. E o pai não. Ele faz um câncer. E ele faz um câncer aonde? Um câncer nas regiões que tem a ver com família. Então ele gerou aquele filho. Pode ser um câncer de próstata. Pode ser um câncer de testículo. Então, assim, as doenças estão correlacionadas com questões emocionais. Então, essa pessoa não consegue resolver esse conflito dentro de si e ela faz... Aí é como se aquele conflito fosse para o corpo e o corpo precisa expurgar aquilo. E aí eu lembrei de uma coisa, que às vezes uma pessoa, por exemplo, ela tem um câncer e esse câncer não é um conflito dessa vida, mas da outra vida. E é como se fosse um expurgo. Vamos supor que lá na outra vida essa pessoa fez muita coisa ruim. E que isso esteja ligado a sentimentos, a mágoas que ela causou, a dores que ela causou em outras pessoas. Ela pode vir sim com um câncer para expurgar. É como se o corpo material recebesse a doença para aquela pessoa aprender. Naquela condição, aquele espírito, naquela condição de doente, aquele espírito meio que humildece e consegue se transformar em uma pessoa melhor. Aprende coisas que talvez lá atrás ele não conseguiu aprender tendo uma saúde boa. Então é como se ele mesmo aceitasse muitas vezes essa provação para que um corpo doente possa entender talvez o que é ser bom, o que é o amor, né? O que realmente é amar o outro e amar a si mesmo. Então a doença, ela vem sempre para pontuar que algo precisa ser olhado. É como se a doença te dissesse assim: tem algo por trás de mim que precisa ser olhado, precisa ser visto. Então, seja numa outra vida algo que a gente não resolveu, seja nessa vida algo que a gente está vivendo e que a gente não se dá conta. Então, muitas vezes a pessoa está num ambiente super tóxico, né? Eu tenho um chefe que me faz muito mal, mas eu preciso do emprego. Essa pessoa vai lá e faz um câncer de estômago, que ela não consegue digerir tudo que o chefe faz. Aí ela faz uma azia, ela começa com uma azia, aí depois ela já tem uma úlcera e ela fica ali no mesmo ambiente. Ela não tenta resolver a situação. Ela não tenta resolver o conflito. Nós temos que olhar sempre para o nosso emocional. Nós temos que olhar sempre para as questões emocionais e espirituais que nos envolvem, porque nós não somos só um corpo físico, nós somos um corpo energético. E quando a doença já apareceu no corpo, porque a gente não conseguiu lidar com as nossas emoções e a nossa energia e a nossa espiritualidade.
Porque se a gente conseguisse lidar, a doença não teria o propósito de aparecer para nos mostrar. Quando a doença é sistêmica, de um campo sistêmico de ancestralidade, muitas vezes uma pessoa fica doente para que todo mundo olhe para aquela doença, identifique o que aconteceu lá no passado com outras pessoas. Porque ninguém olhou no passado para aquela situação. E a doença vem como um sinalizador naquela pessoa. Quando a pessoa consegue detectar o porquê, a doença vai embora. Porque a missão de vir curar aquele sistema, curar aquele grupo, mostrar para aquele grupo algo, termina. Por isso que em constelação familiar a gente entende a doença não como uma coisa ruim, mas a gente entende a doença como algo que vem nos mostrar algo do sistema. Precisamos identificar o que é para poder liberar essa dor, essa exclusão, para poder colocar em ordem o sistema novamente. Então, essa doença tem a tendência de ir embora. Assim como quando eu trabalho com regressões de vidas passadas e trabalho questões. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu peguei que é muito interessante. Chegou uma mulher para mim, ela já é uma mulher madura, mais velha, e ela tinha um problema cardíaco. Era um problema de alguma válvula, de alguma coisa ali perto do coração que ela ia precisar operar. E o médico disse que talvez pudesse ser sequelas do coronavírus. Quando eu comecei a conversar com ela, eu fui percebendo na conversa que ela tinha uma dor profunda com a perda do pai dela. Então faziam 3 anos que o pai tinha morrido e ele tinha sido o grande amigo dela, o grande companheiro, o grande parceiro dela. Então ela não aceitava a morte do pai. Era como se ela não conseguisse se despedir, dar o adeus para o pai dela, entender que ela precisava deixar ele descansar em paz. E eu fiz esse trabalho porque eu me dei conta, eu disse para ela, essa tua doença, eu acredito que ela está relacionada com isso. Doenças no coração ou próximas ao coração, ali envolvendo o coração, querem dizer muitas vezes questões mal resolvidas com pessoas que nós amamos. Pessoas bem próximas que amamos. Uma morte pode causar isso quando a gente não aceita. E trabalhei essa consciência nela. Ela voltou no médico e o médico falou, a sua doença desapareceu, não precisamos mais fazer a cirurgia. Veja bem que às vezes é tão simples curar uma doença que até mesmo parece um milagre. Mas na verdade é porque essa pessoa traz consciência, esse terapeuta ajuda ela a trazer consciência sobre algo que ela não tinha consciência sobre aquilo. Ela não tinha consciência que ela mesma criou essa doença. E aí quando ela se dá conta disso, ela se autocura. Não foi nem a minha sessão de cura que curou ela, foi a minha sessão no sentido de que eu fiz ela olhar para isso e prestar atenção e entender que pudesse ser isso. E como era isso, ela realmente se autocurou. Então, isso são coisas que, quando a gente olha para a doença não como uma inimiga, mas como alguém que vem nos alertar e nos mostrar algo, a gente começa também a não excluir essa doença. Entender que ela faz parte de um todo maior. Quando o nosso corpo está doente, é porque a gente não soube resolver algo com ele. Então, às vezes, a pessoa está num casamento ruim, a pessoa tem um relacionamento familiar ruim e fica ali. E o corpo fica vivenciando o conflito e ele não sabe resolver aquilo. Ele se sobrecarrega. E isso vai estourar em algum lugar. É por isso que a gente tem que se autoconhecer. O caminho do autoconhecimento é o caminho para todas as curas. Porque você se autoconhecendo, você se percebe, você se compreende. E você sabe os seus limites, você sabe aonde você está errando com você mesmo. Então eu gostaria que vocês olhassem para a doença. A doença, quando se instala no corpo físico, ela sempre vem antes de alguma maneira. Ou ela vem antes nas outras vidas, ou ela vem antes no campo sistêmico ancestral, ou ela vem antes como uma dor psicossomática que a gente não está conseguindo resolver. Então a gente não consegue resolver fora
E aí o corpo começa a mostrar aquilo para que a gente possa, de alguma forma, entender que a gente está fazendo mal para a gente e não está percebendo, a gente não está se dando conta disso. Eu estou vivendo um relacionamento abusivo com o meu marido, mas eu não consigo deixar ele. Eu prefiro continuar me massacrando emocionalmente e aí o meu corpo vai começar a adoecer, me mostrando que eu não estou fazendo o que é certo para mim. Estou dando um exemplo. Tem como muitas vezes a gente resolver sem perder o emprego, sem perder o casamento? Tem. A gente vai ter que buscar ajuda terapêutica, a gente vai ter que buscar caminhos de mudança de comportamento, a gente vai ter que falar para o outro sobre a nossa dor, seja para o chefe, seja para o marido. A gente vai ter que entender o que é que a gente está fazendo de errado com a gente mesmo. Entende? Porque o corpo não fala, mas ao mesmo tempo ele fala. Entende? Por quê? Porque ele nos mostra. É só que a gente não presta atenção no corpo. A gente muitas vezes não olha para o corpo. E o corpo está sinalizando tudo através dele. Eu espero que essa aula, que esse vídeo tenha sido um ótimo momento de aprendizado para você. Beijos de luz e até o próximo vídeo.